O deputado federal Gustavo Gayer ironizou da tribuna da Câmara as declarações do presidente Lula, assim como as recomendações que, segundo a velha imprensa, vêm sendo feitas para que o presidente se cale. O deputado disse: "Eu me sinto até na obrigação, veja a situação a que nós chegamos, de vir aqui conversar com meus colegas de esquerda em defesa do Lula. Ouve-se nos bastidores desta casa que estão todos pedindo que o Lula cale a boca, que o Lula pare de falar. Queridos colegas, não peçam isso ao seu presidente. Deixem que ele fale bastante. É preciso que ele fale muito, porque isso facilita o nosso trabalho. Então, eu peço que os senhores respeitem o presidente e o deixem continuar falando as besteiras dele. Como o próprio Bolsonaro disse, do jeito como as coisas estão indo, este governo nem precisa de oposição." O deputado relatou que houve até uma proibição de que Bolsonaro se manifestasse ao chegar de volta ao Brasil, mas que isso não impediu que uma multidão tentasse ver o ex-presidente. Gayer disse: "Uma coisa chamou a atenção. Hoje, o verdadeiro presidente dos corações da maioria do povo brasileiro voltou ao nosso território nacional. E, curiosamente, novamente milhares de pessoas foram às ruas recebê-lo. Enquanto isso, o presidente de Vossas Excelências, aquele ligado ao PCC e facções criminosas, não pode andar nas ruas do seu país onde ele foi eleito. O presidente chega ao aeroporto e é recebido por milhares de pessoas. E para este governo não passar tanta vergonha, eles têm que ordenar à Polícia Federal e proibir o presidente de falar com o povo, meus amigos. Olhem que curioso. O presidente foi proibido pela facção criminosa que está na presidência de ser recebido pelo povo que estava lá para recebê-lo, para vê-lo, para mais uma vez apoiá-lo." Gayer apontou que, além de proibir Bolsonaro de falar, o governo ainda retirou dele os carros blindados a que teria direito. O deputado questionou as motivações para a retirada dos blindados em meio a ameaças de facções criminosas e disse: "O presidente será protegido e não adianta tirar o carro blindado do nosso presidente, porque ele vai voltar a sentar na cadeira presidencial e Lula vai voltar para a prisão." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Queridos amigos dessa casa, parlamentares, hoje é um dia um tanto quanto curioso. É palpável, qualquer pessoa consegue perceber que existe no ar um desespero na voz, no timbre, no comportamento dos nossos colegas da esquerda. O que a gente está vendo é que o retorno do presidente Bolsonaro fez tremer as pernas desse pessoal que achou que iria conseguir destruir o nosso país sem que houvesse um obstáculo, sem que houvesse uma oposição. Inclusive, eu me sinto até na obrigação
veja a que situação nós chegamos, na obrigação de vir aqui conversar com meus colegas de esquerda em defesa do Lula. Ouve-se nos bastidores dessa casa que estão todos pedindo para que Lula cale a boca, que Lula pare de falar. Queridos colegas, não peçam isso do seu presidente, deixe que ele fale bastante. É preciso que ele fale muito, porque isso facilita o nosso trabalho. Então eu peço para que os senhores respeitem o presidente e deixe ele continuar falando as besteiras dele. Como o próprio Bolsonaro disse, do jeito que as coisas estão indo, esse governo nem precisa de oposição. Mas uma coisa chamou a atenção. Hoje o presidente, verdadeiro presidente nos corações da maioria do povo brasileiro, voltou ao nosso território nacional. E curiosamente, novamente milhares de pessoas foram para as ruas recebê-lo. Enquanto o presidente dos senhores, aquele ligado ao PCC e facções criminosas, não pode andar nas ruas do seu país, ao qual ele foi eleito. O presidente chega no aeroporto e é recebido por milhares de pessoas. E aí, para esse governo não passar tanta vergonha, eles têm que ordenar a Polícia Federal e proibir o presidente de falar com o povo, meus amigos. Olha que curioso. O presidente foi proibido pela facção criminosa que está na presidência de ir ser recebido pelo povo que estava lá para recebê-lo, para vê-lo, para mais uma vez apoiá-lo. E ao chegar no hotel onde fica a sede do PL, mais uma multidão estava lá aguardando para recebê-lo mais uma vez de verde e amarelo. Nem mesmo o ladrão de 9 dedos, quando chegou aqui, foi recebido por esse número de pessoas. É um tanto quanto estranho, não é não, meus amigos parlamentares? Algo errado não está certo nessa equação. Mas para já caminhar à conclusão, uma coisa muito grave aconteceu. Durante o período em que Bolsonaro foi presidente, ele nunca negou proteção a nenhum dos seus adversários e principalmente ao próprio Lula. Assim que eles ficaram sabendo que Bolsonaro voltaria para o Brasil, Lula ordenou que fosse retirado o carro blindado do presidente. Pera lá, nós estamos falando de um governo que já tem ligação comprovada com o PCC, que já estava arquitetando para matar o senador da República, inclusive o próprio Lula Rio disse. E aí ele pede para retirar, para concluir, presidente, ele pede para retirar o carro. Isso sim faz levantar muitas suspeitas, e tudo leva a crer que o PT e as suas abrangentes outras organizações criminosas como o PCC já estão arquitetando um próximo assassinato. Só que dessa vez o Brasil não vai deixar. Nós não vamos permitir, o presidente será protegido e não adianta tirar o carro blindado do nosso presidente, porque ele vai voltar a sentar na cadeira presidencial e Lula vai voltar para a prisão. Nobre presidente, agradeço também a benevolência dos nobres pares. Bem, povo brasileiro, estamos aí nos aproximando de 100 dias de desgoverno. Mas antes disso, o que eu queria trazer à baila aqui é que, infelizmente, ou felizmente, não sei, muitos acordaram hoje com dor de cotovelo. Por quê? Pela simples presença do Bolsonaro no Brasil. Quer dizer, o que realmente causa tanto espanto, tanta preocupação do outro lado? A presença do Bolsonaro no Brasil. Ah, já sei, é a falta de popularidade do Lula, o atual presidente da República. Pois então, falando dos 100 dias de desgoverno, eu acho que esse 100 deveria ser com S. Por quê? 100 dias, no caso, sem picanha, sem a famosa cervejinha que muitos falam, né? Sem responsabilidade, um governo sem moral, um governo sem escrúpulo e um governo que vem a todo vapor apenas para demolir, para desmontar princípios e valores que são tão nobres e são tão caros à população brasileira. Nós estávamos caminhando justamente com uma forma de enrijecimento, o recrudescimento do combate à corrupção. E o que infelizmente nós vemos agora? Nós vemos as porteiras abertas para a corrupção, para a bandidolatria, para justamente tudo aquilo que o povo brasileiro mais repudia. E o pior, nós temos também acompanhado, nós temos visto ataques às instituições democráticas e, detalhe, ataques a membros do Poder Legislativo. Ontem, nós ingressamos com um pedido de impeachment, mais um
pedido de impeachment contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque existe um atentado ao livre exercício dos poderes. A partir do momento que o presidente profere palavras com seu intento revanchista contra um membro do Legislativo, seja quem for, o Legislativo inteiro é diretamente atacado. Então, o ex-ministro e atual senador da República, Sérgio Moro, ele foi ameaçado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso de fato não pode ficar impune. Precisa ser apurado, sim, crime de responsabilidade. Foi exatamente por esse motivo, por ferir, inclusive, a lei de crime de responsabilidade e também a nossa Constituição Federal, que nós ingressamos com esse pedido, juntamente com diversos outros parlamentares, com o objetivo de que seja apurado, porque certamente os crimes não podem ficar, em hipótese alguma, impunes. Ainda mais nessa condição, alguém que ocupa o mais alto cargo da nossa República, alguém que está, de fato, ocupando a presidência da República, mas que, na verdade, deveria estar na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.